e a minha família serviremos ao Senhor. Bendito é o teu nome. Antes de chegar a este versículo da qual Josué estava falando com o seu povo, vamos entender o contexto. Quem era Josué? Josué é um sacerdote levantado por Deus para substituir Moisés. Que grande responsabilidade, que grande compromisso este homem tinha para ser o sucessor de Moisés. Mas foi alguém que foi escolhido, e ele tinha essa grande responsabilidade de agora continuar dirigindo, orientando aquele povo diante de uma promessa de Deus. Deus estava cumprindo a sua promessa, não mais agora sobre a direção de Moisés, mas sobre a direção de Josué. Eles agora não estavam mais passando por todas essas tormentas que passaram no período de Moisés. Eles não estavam passando mais as aflições de quando eram escravos. Eles não estavam mais sendo perseguidos por exércitos inimigos. Eles não estavam mais guerreando para poder tomar posse da sua terra, da terra prometida, que foi prometida pelo Senhor. Eles estavam vivendo neste período aqui, um momento de paz. E parece que o povo de Deus só sabe adorar a Deus quando está na guerra. Meu Deus. O povo de Deus parece que só reconhece Deus quando está passando pela provação. Verdade, Senhor. Quando está passando por privação, quando está na doença, quando está na desgraça, quando vem a adversidade sobre a sua casa. Parece que só consegue servir a Deus nessas condições. E o povo neste momento não estava passando por isso. Estava em paz. E porque se achavam agora, não preciso de Deus. Alguns estavam aqui querendo adorar outros deuses. Josué teve que chamar esse povo, chamar a atenção. E no começo do capítulo 24, diz, e deixa bem claro: olha, eu não sei em relação a vocês, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele toma uma decisão e ele encoraja o povo a tomar a mesma decisão. Entenda que isso não é uma promessa. Não quer dizer que você, adorando a Deus, por consequência, você vai poder dizer que toda a sua família também vai adorar. Não é uma promessa. Eu não estou fazendo promessa em relação a isso. Isso é um compromisso que você faz com Deus. E quando nós buscamos primeiro a Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas, inclusive a salvação do teu marido, inclusive a salvação da tua esposa, a salvação do teu filho, a salvação dos teus pais e dos teus irmãos. As demais coisas vão te sendo acrescentadas quando você toma essa posição. É um compromisso que você tem que tomar. Josué não fez assim. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha família. E por que ele disse isso? Porque ele tinha uma posição de líder na sua casa. Quando ele diz eu e minha família, é porque ele ensinou a esposa dele a andar nos caminhos do Senhor. Quando ele diz eu e minha família, é porque ele ensinou os seus filhos os preceitos do Deus verdadeiro, os mandamentos de Deus. Então ele tinha essa confiança, ele tinha essa certeza: eu fiz a minha parte, eu cumpri com a minha obrigação, ensinei a minha esposa, ensinei os meus filhos, e por isso eu posso dizer com certeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele cumpriu o seu compromisso de sacerdote e profeta do Senhor. E por conta disso, ele consegue colher esses frutos da certeza de que a sua família é servidora do verdadeiro Deus. Nós vemos que Josué, ele tomou uma decisão. Ele instruiu a sua esposa, ele instruiu seus filhos, por isso ele tinha essa confiança: eu e minha casa nós servimos ao Senhor. Façam vocês também da mesma maneira. Como eu me apresentei no início, eu nasci e fui criado na Igreja Batista. Então eu nasci nesse berço evangélico, como a gente chama, né? Então eu fui ensinado desde a minha infância a andar nos preceitos cristãos, né? A ler a palavra de Deus, a louvar o Senhor, a orar, a jejuar, a participar dos ritos religiosos, de todos os eventos. Irmãos, o que eu passei, o que eu vivi, o que eu pequei, as consequências do meu erro, da minha falha, para que você também
não cometa o mesmo erro, a mesma falha. E as consequências do que eu sofri também não recaem sobre a sua casa. Eu não obedeci os preceitos de Deus, como fez Josué. Eu não consegui fazer com que eu e a minha casa servíssemos ao Senhor. Os anos se passaram e essa mulher ficou em constante oração pela minha vida. A minha avó, orando por mim, faleceu aos 99 anos, 9 meses e alguns dias, quase completou 100 anos. Mas foi minha maior intercessora. Meus pais oravam por mim, minha igreja orava por mim. E a todos eles eu envergonhei, porque as pessoas que me conheciam diziam assim: olha, aquele ali não é o Gesiel, filho do pastor Aloysio da Igreja Batista Lírio dos Vales, é o nome da nossa igreja. Eu trouxe vergonha para a minha igreja. Eu trouxe vergonha para o Evangelho, porque as pessoas apontavam para mim e diziam assim: e é porque é crente? Quer dizer que um crente age desse jeito? E quer ensinar os outros a viver, como agir, como conduzir a sua vida, seus relacionamentos? Então as consequências recaíram sobre a minha igreja e sobre o Evangelho. Antigamente, os cristãos sofriam pelo Evangelho. Hoje é o Evangelho que sofre por causa dos cristãos. O Evangelho está sofrendo por causa de pessoas como eu, que cometiam falhas e erros. O tempo se passou e as pessoas orando por mim, orando por mim, orando por mim. Até que um dia, Deus ele cria circunstâncias. E o poder da palavra é muito importante, muito cuidado com o que você profetiza na sua casa. Porque um dia essa mulher profetizou que era louca. E ela foi parar no Hospital dos Loucos, no antigo Mira Lopes, e no Hospital Psiquiátrico em Messejana. Numa das nossas discussões, ela apontou dentro da minha cara e disse: não mexa comigo, que eu sou doida. Na minha casa só tem doido, não mexa comigo não. E um dia ela foi parar no hospital como doida. Ela profetizou essa desgraça na vida dela. E eu brincando, muitas vezes eu disse: nosso casamento tem validade de 10 anos. E durou 10 anos. E nós nos separamos. Muito cuidado com o que você diz, porque você pode trazer bênção ou maldição para a sua casa e para a sua família. A palavra tem poder. Quando as pessoas me perguntavam, eu dizia assim: cara, tu acha que não tem chance de tu voltar com a tua esposa? Eu nunca abri a boca para dizer não. Milagre aconteceu. As pessoas oravam por mim, suplicavam por mim constantemente. E um dia o Espírito Santo me tocou de uma maneira que eu fui quebrantado. E eu fiquei 3 dias praticamente trancado no quarto, orando e chorando e clamando a Deus por misericórdia. E eu senti uma necessidade tão grande de pedir perdão a todos a quem eu feri, a quem eu magoei. Eu chamei os meus pais: por favor, me perdoem, porque agora eu reconheço o tamanho da vergonha que eu trouxe para vocês. O quão foi humilhante para o senhor, que é um pastor, né? Ter que se sujeitar a isso. Está na sua casa um filho desobediente, rebelde, né? Pecador. Está ensinando a tantos outros que não se deve pecar, mas seu filho está aqui pecando. Me perdoe, porque eu trouxe ao senhor esse peso. De perdoar a minha mãe, que muito orou e chorou por mim. Meu filho foi lá visitar e ele criancinha, e eu me abraçava com ele, pedia ele perdão, ele sem entender nada, né? Ele só dizia: perdoa. Então a todos que eu tinha oportunidade, que estava próximo, eu clamava, eu suplicava: preciso de perdão. Preciso de perdão. Aleluia. Eu passei sexta, sábado e domingo trancado no quarto, constantemente chorando, quebrantado, clamando constantemente a Deus perdão e misericórdia sobre a minha vida. Eu estava passando por um processo de quebrantamento, de tristeza, de remorso. E isso ainda não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento é para a gente. Vou dar um exemplo do filho pródigo. Tem um momento em que ele está lá comendo com os porcos. Ele diz: na casa do meu pai os servos dele comem com fartura, eu estou aqui passando fome. Ele está triste, ele está com remorso, mas ele ainda não está arrependido.
O arrependimento dele é quando ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e pedirei perdão a ele. Aleluia, Deus. Aí é o arrependimento. Porque o arrependimento ele necessita de uma atitude sua. Aleluia. Então eu estava triste, eu estava com remorso, eu estava quebrantado. Mas o arrependimento foi quando deu o horário e disse assim: eu quero ir para a igreja. Aleluia, Deus. Eu quero ir para a nossa igrejinha, Igreja Batista Lírio dos Vales. E chegamos cedo. Eu com aquele desejo, quero louvar a Deus e esse culto não começa. Glória a Deus. Quero clamar a Deus e esse culto não começa. E eu naquela ansiedade, naquela inquietude. Eu do lado da minha mãe, ali já chorando muito. Eu quero louvar a Deus, eu quero adorar a Deus. Por que esse culto não começa? Ele tentou, meu filho, vai já começar. Senhor, eu posso começar? Minha mãe muito sábia, eu disse assim: vai, deixa Deus te usar. E em primeiro lugar eu disse, estou aqui arrependido. Eu estou clamando e suplicando o perdão dos irmãos, o perdão da igreja, pelos pecados que eu cometi e pela vergonha que eu trouxe a esta igreja, porque Deus já me perdoou, mas eu preciso do perdão dos meus irmãos. E ela foi entrando no templo enquanto eu estava pedindo perdão à igreja, e eu disse: eu estou aqui para me reconciliar com meu Deus, com a minha igreja e com a minha família. E eu quero pedir perdão à minha esposa. Glória a Deus. E eu desci naquele culto, eu fui até a cadeira onde ela estava e eu abracei essa mulher. E a partir daquele momento eu tomei a decisão: eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para o meu lar, eu vou voltar para minha família. Deus me tocou de maneira tão grandiosa que me levou a este quebrantamento e arrependimento. E glória a Deus, eu tive a oportunidade. Porque se eu tivesse morrido, em muitas ocasiões ocorreram na minha vida na qual eu poderia ter morrido. Eu tinha morrido em pecado, eu iria para o inferno. Mas Deus teve misericórdia de mim por conta das orações dos que estavam intercedendo por mim. Então, da mesma forma que eu fui poupado, a tua família pode ser poupada pelas tuas orações. O teu marido pode ser poupado pelas tuas orações, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, os teus irmãos. Então não cesse de clamar pela tua família. Assim como já fazia constantemente pelos filhos dele. Diz que ele todos os dias oferecia sacrifício em favor dos seus filhos. Ele chegava a Deus: Senhor, não sei se meus filhos pecaram, mas ofereça esse sacrifício aqui, clamando a tua misericórdia para com eles. Ele fazia isso constantemente pelos seus filhos. E assim nós devemos fazer também pela nossa família. Sacrificar nosso louvor a Deus em favor das nossas famílias. Sacrificar o nosso tempo a Deus em favor das nossas famílias. Sacrificar nossa dedicação em aprender a palavra de Deus em favor da nossa família. E sacrificar até nossas finanças na casa de Deus em favor das nossas famílias. Eu tive essa oportunidade, abracei esta mulher e disse: eu voltarei para a minha casa, voltarei para o meu lar, voltarei para a minha família. Mas eu disse: olha, eu preciso das minhas coisas, preciso das minhas roupas, preciso, das coisas que eu preciso do meu dia a dia, que estão na casa dos meus pais. Então vai para casa, que eu vou primeiro na casa dos meus pais, vou pegar alguns pertences que eu preciso e daqui a pouco eu chego. E eu estava demorando a chegar em casa e ela já começou a duvidar: será que ele já se arrependeu? Ele disse que vinha voltar, será que ele não volta mais?